nas eleições municipais de outubro. No corre-corre do dia a dia, às vezes nem percebemos que vamos adoecendo aos poucos. Uma irritação aqui, uma discussão sem sentido ali, e de repente surge a pressão alta, o diabetes, o sobrepeso. O estresse é o primeiro sinal de que você pode desenvolver a chamada doença ocupacional. Os motoristas de ônibus são os campeões nessa patologia. Não existe um levantamento específico sobre quais profissões podem acarretar mais doenças ocupacionais, que são aquelas adquiridas por conta do trabalho. Mas o Sindicato dos Rodoviários do Distrito Federal acredita que a categoria de motoristas de transporte público é uma das que mais sofrem com o problema. Segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, motoristas constituem um grupo profissional que frequentemente está exposto ao trabalho em turnos e noturno. Os trabalhadores em turnos e noturno estão expostos a um risco 40% maior de desenvolver doenças cardiovasculares do que os trabalhadores diurnos. Alterações nos horários das refeições, alterações metabólicas, alterações comportamentais nocivas à saúde, estresse e débito de sono são os principais fatores que levam essa categoria profissional a desenvolver doenças ocupacionais. Os motoristas têm por característica uma jornada extensa de trabalho, o que os leva à privação crônica de sono, vida sedentária, hábitos alimentares inadequados e obesidade, assim como o grande número de fumantes e de hipertensos. São características que colocam essa população em risco para uma série de patologias cardiovasculares, tais como hipertensão arterial e problemas de coração, segundo estudos da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Ainda segundo o estudo da USP, as doenças que hoje acometem os trabalhadores não são mais somente aquelas clássicas ou ocupacionais. O trabalhador exposto a diversos outros fatores e condições de trabalho pode desenvolver ou agravar determinadas patologias, que muitas vezes passam desapercebidas pelos profissionais médicos. Daí, para uma aposentadoria precoce ou sem qualidade de vida, ou até mesmo a morte, é um passo. Pois é, e para falar justamente sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio o advogado José Augusto Lira. Muito boa tarde, obrigada pela presença. Doutor, como é que a CLT enquadra, classifica essas doenças ocupacionais em relação aos direitos dos trabalhadores? Essa doença, as doenças ocupacionais, de plano, desde que verificadas por anexos que tem na CLT, elas necessitam de que o empregador remita um documento chamado CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho. Esse documento, a obrigação de emitir legalmente é pelo membro representante dos empregados na CIPA. Infelizmente, por várias razões que não vem ao caso aqui, muitas vezes é o próprio gerente de RH, de pessoal, que expede esse documento. E o acidente do trabalho e a doença ocupacional, ela não fica clara para uma ida ao INSS, impossibilitando, impedindo de que o empregado, no caso da matéria do motorista do ônibus, muito bem feita, diga-se de passagem, que ele tenha acesso àquela doença ocupacional que ele sofreu. Então, a CLT, a necessidade é emissão da comunicação do acidente de trabalho. E isso parte do empregador, nunca do empregado? Isso parte do empregador. O fato de não se expedir essa comunicação do acidente de trabalho não significa que ele não vá ter direito à doença ocupacional dele ser reconhecida como uma doença do trabalho. Qualquer membro da família, qualquer médico, qualquer um do povo pode ir a uma agência da Previdência Social e noticiar o ocorrido com o empregado e requerer que o INSS se manifeste administrativamente. Pois é, a gente viu aí na reportagem que os motoristas de ônibus, não por acaso, né, justificadamente, são os campeões aí nessa lista dos que mais recorrem à justiça brasileira. Agora, isso aí é um leque enorme de ocupações, de profissões, não é isso? O que vem depois desses motoristas de ônibus? Nós temos assim, uma gama de profissionais sujeitos a essas doenças ocupacionais. São as doenças do mundo moderno, né? O professor,
ele está inserido nesse meio. Você vê o pessoal ligado à Bolsa de Valores, à informática, essas áreas que trabalham com a atenção do dia a dia, eles estão, todos eles ligados a essa doença do mundo moderno. E aí, não há dúvida de que você, inevitavelmente, vai acabar em benefício, vai acabar o empregado sendo afastado. Há de se considerar de que deve-se ter um bom laudo médico, né? Há uma dificuldade hoje muito grande, por várias razões, da autarquia do INSS reconhecer aquilo como uma doença, porque uma coisa é uma doença profissional, típica de toda profissão. Não é verdade eu falar que um digitador vai ter uma DORT, uma LER. Outra coisa é uma doença do trabalho, né? Então, essas doenças de cunho social, nós temos como matéria o motorista e temos diversas outras, eles rodam todo o tempo sob uma pressão incrível. E tem tempo, tem viagens para fazer, tem quantidade de idas e voltas. E as pessoas de banco também, né? Tem isso. Acredito que, às vezes, até um piloto de avião, né? Também tem. Colocado muitas horas de trabalho ininterruptas. É a doença social, doença do mundo moderno, né? Ele pode desenvolver, infelizmente, uma bipolaridade, pode desenvolver uma esquizofrenia. Eu atuo na coordenação de um núcleo de prática jurídica, que isso é muito comum. Você vê pessoas das mais diversas profissões requererem a assistência do núcleo. Agora, doutor, existem funções que elas são enquadradas em insalubridade e periculosidade. Qual que é basicamente a diferença entre as duas? A insalubridade, você trabalha com agentes nocivos à sua saúde, né? Ou seja, aqueles agentes que agridem diretamente quem trabalha em empresa prestadora de serviços médicos, em triagem, trabalho exposto. Na periculosidade, você trabalha com explosivos ou inflamáveis e energia de transmissão de alta ou baixa voltagem. Há de se considerar, uma breve consideração aqui, de que o Tribunal Superior do Trabalho, ele está admitindo, ele já começa a admitir, de que você tem direito, para determinadas profissões, a receber periculosidade e insalubridade também. Isso é coisa bem moderna, recente. Agora, a gente sabe que existe aí uma responsabilidade grande do empregador, principalmente em casos de profissão de risco, alguma função de risco. Agora, existe também uma obrigação por parte do empregado, não é? De minimizar esses riscos, de repente usar algum tipo de equipamento de segurança, de proteção individual, não é? Perfeitamente. O equipamento de proteção individual, o EPI, né, deve ser rigorosamente usado pelo empregado. Então, vamos falar dessa ótica. O empregador, ele deve ter no seu manual, deve ter no contrato de trabalho, algum documento demonstrando que ele entregou ao empregado. E isso, amanhã ou depois, se o empregado quiser tentar uma indenização contra o empregador, isso vai diminuir, vai minimizar o risco do empregador. Mas o empregador deve fiscalizar o uso. Eu ia chegar nessa pergunta. Então, tem que ter a fiscalização. Tem que ter a fiscalização. Não basta dizer não quero, não uso. De jeito algum, né? E tem que ter a fiscalização e anotação num livro próprio na empresa destinado a esse fim e reconhecido pelas autoridades. Tá certo. Doutor José Augusto Lira conversou aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação.